Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre equação de segundo grau, como determinar o conjunto de solução de equações. Como eu já estava falando com vocês, nós vamos recordar novamente como determinar as raízes da equação incompleta, porque eu conversei com vocês e verifiquei que vocês estão com bastante dificuldade ainda, tá? Então, qual vai ser os nossos objetivos? Quais, né, vão ser os nossos objetivos? Conhecer e identificar equações do segundo grau, determinar conjunto de solução de equações do segundo grau. Como a gente já estava conversando aqui, vocês falaram para mim que não lembram o que é coeficiente de uma equação, né? Então, o que eu estava explicando para vocês, toda equação dá para escrever na forma reduzida. Por exemplo, tem aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tudo bem? Esse x é a incógnita da equação, tá? Que nem nesse exemplo aqui em cima, ó. Temos o x ao quadrado aqui, e na outra equação do lado direito tem outro x ao quadrado. Essas são as incógnitas, tá bom? E a letra A, B e C são as incógnitas. Na verdade, são números, tá? Por exemplo, vamos colocar uma equação aqui. Ó, 5x ao quadrado mais 6x mais 7 igual a zero. Assim, nesta equação que eu coloquei aqui, ó, quem vai ser a incógnita? É o x, tá? E os coeficientes. Então vamos ver os coeficientes aqui. O coeficiente A vai ser o valor 5. Por quê? O coeficiente A é todo número que acompanha a letra que está elevada ao quadrado, tá? Então, todo número que acompanha a letra que está elevada ao quadrado vai ser o coeficiente A, tá? Então, nós podemos escrever aqui do lado, ó, que o coeficiente A desta equação, que está aqui em destaque, é 5, tá bom? Coeficiente B é o número que sempre acompanha a letra ou a incógnita que não está elevada ao quadrado. Daí eu pergunto para vocês, nesta equação, quem vai ser o coeficiente B, então? Exatamente. O coeficiente B vai ser o 6. Então eu posso colocar aqui, ó, coeficiente B vai ser o 6. Coeficiente C é sempre o número que está sozinho, que não acompanha nenhuma letra ou nenhuma incógnita, tá? Que nem aqui, ó, esse C aqui. Tem nenhuma incógnita acompanhando ele. Então, nessa equação, quem vai ser o coeficiente C? O 7, tá? Lembraram o que é coeficiente agora? Agora temos alguns casos específicos que vocês têm que lembrar também. Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, tem aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 5 igual a zero, tá bom? Coeficiente C é sempre um número que está sozinho, então o 5 é o coeficiente C, tá? O coeficiente B é o número que acompanha a letra que não está elevada ao quadrado. Então aqui, o 2 vai ser o coeficiente B. E o coeficiente A é o valor que acompanha o número, desculpa, a letra que está elevado ao quadrado, a incógnita que está elevada ao quadrado. Assim, qual que é o valor do coeficiente A? Vocês lembram? Não, nesse caso vai ser o 1, tá bom? Daí eu vou explicar o motivo. Se for o 0, ó, faz conta que é o 0. Daí 0 vezes qualquer número. Vai ser quanto? 0 vezes qualquer número. Se eu pegar qualquer número, isso, exatamente. Se eu posso pegar qualquer número que venha na minha cabeça. Se eu multiplicar por 0, vai ser 0.
Agora imagine que aqui seja zero. Ó, zero, tá? Daí zero vezes x ao quadrado dá quanto? Zero, né? Porque zero vezes qualquer número vai ser sempre zero. Concorda comigo? Conseguiram entender? Tá, então, de novo. Zero, eu tô colocando um zero aqui como você me disse, tá? Zero vezes qualquer número. Então, não importa qual seja esse valor. Zero vezes qualquer número vai ser sempre zero. Então, esta parte aqui ó, vai sumir, porque vai ser zero. Vai ficar só isso. Daí não vai ser mais equação de segundo grau, tá? Então, aqui a gente já aprendeu uma coisa. O coeficiente A, ele nunca pode ser zero. Por quê? Porque vai se transformar numa equação que não é mais equação de segundo grau, tá bom? Então, voltando aqui. Aqui, ó, na verdade, é o valor 1. Por quê? 1 vezes qualquer número, que eu estou colocando interrogação aqui, vai ser este qualquer número, tá? Então, quando está nessa situação, o 1 aqui, ó, o que vai acontecer? 1 vezes x ao quadrado. Qual que vai ser a resposta aqui? 1 vezes x ao quadrado. Vai ser x ao quadrado. Então, esse valor aqui não vai mudar. Vai continuar sendo x ao quadrado se eu multiplicar por 1. Por causa disso, quando não tem nenhum número aqui atrás dele, a gente fala que o coeficiente A vai valer 1. Tá bom? Entenderam? Alguma dúvida nessa parte? Então, agora, quando vai ser zero? Por exemplo, vamos pegar esta equação aqui, ó, tá? Que está aqui em cima. 3 vezes x ao quadrado menos 75 igual a zero, tá? Quem é o coeficiente A desta equação? Lembrando, coeficiente A é sempre o número que acompanha a letra que está elevada ao quadrado. Então, quem é? O 3. Então, o coeficiente A aqui vai ser o 3, tá? O B a gente vai falar depois. Coeficiente C é o número que está sozinho, que não acompanha nenhuma incógnita, ou seja, não acompanha nenhuma letra. Então, quem é o coeficiente C aqui? Não, daí não, a gente não leva em consideração o segundo membro da equação, sempre do sinal de igual para a esquerda, tá? Ou seja, o primeiro membro da equação. Essa parte aqui não conta. Então, quem é? O 75, exatamente. Só que daí tem um sinal negativo aqui, né? Então é menos 75, tá? Então o 75 negativo é o coeficiente C. Agora, vocês estão sentindo alguma falta aqui de algum valor? Do B, exatamente. O que acontece? A equação reduzida ela é assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o A que a gente já aprendeu, o B e o C são números, tá? O B, ele sempre acompanha o x, ou seja, a letra que não está elevada ao quadrado. Aqui tem alguma letra que não está elevada ao quadrado? Nessa equação aqui, ó. Não tem, então é zero. Então o coeficiente B é zero. Tá bom? Alguma dúvida nessa parte? Então, as duas equações que estão na tela de vocês, essa primeira e essa segunda equação, elas são equações incompletas. Por quê? Porque o coeficiente B é zero. Tá? Equações completas quando todos os coeficientes for diferente de zero. Tá bom? Aqui, então, o coeficiente B é igual a zero.
Quando o coeficiente b for igual a zero, é uma forma de resolver a equação, tá? Depois nós vamos ver quando o coeficiente o c for igual a zero. Quando o coeficiente c for igual a zero, é outra forma de resolver a equação. E quando for com uma equação completa, em que os coeficientes todos são diferentes de zero, é outra forma de resolver. Por causa disso que a gente tem que saber identificar os coeficientes, tá bom? Agora vamos lá. Essa primeira equação aqui. Nós vimos que não tem a letra que está elevada ao quadrado. Como que a gente vai resolver? Desta forma aqui, ó. O 75, ele é negativo. Eu preciso reescrever esse 75 negativo no segundo membro da equação. Tá? O que é membro da equação? O sinal de igual divide a equação em duas partes, do lado esquerdo e do lado direito. Lado esquerdo, a expressão que está do lado esquerdo a gente chama de primeiro membro da equação. Tá? A expressão que está do lado direito a gente chama de segundo membro da equação. A gente vai falar muito sobre isso, tá bom? Então quem vai dividir isso é o sinal de igual. Então voltando aqui. Nós temos que reescrever esse 75 aqui do primeiro membro da equação para o segundo membro da equação. Como que a gente faz isso? Pela operação inversa. Tá? Então eu vou riscar aqui, porque eu vou reescrever esse 75 no segundo membro. E qual a operação que está junto com ele? Um menos. Tá? Então eu preciso tornar esse 75 nulo nessa subtração. Agora eu pergunto para vocês, qual a operação inversa de menos? Mais. Então eu vou escrever aqui em cima, mais 75. Tá? Que é a operação inversa. O que vai acontecer aqui? 75 menos 75, zero. Daí isso aqui some. Tá? Vai embora. Só vai ficar o quem? O 3x ao quadrado. Só que para manter a equivalência da equação, eu tenho que reescrever esse valor no segundo membro da equação. Tá? Agora eu vou escrever aqui embaixo com essa mudança. 3x ao quadrado, que está aqui, vou escrever aqui embaixo. Tá bom? Tá aqui. Agora, o menos 75 eu não vou escrever, porque eu anulei com o 75 positivo. Tá? Porque 75 menos 75, zero. Então isso aqui sumiu. Depois vem o sinal de igual. Depois vem o zero. Daí mais 75. Tudo bem? Dúvidas nessa parte? Agora, continuando. Como que vai ficar aqui? É 3x ao quadrado. Agora a gente vai resolver essa adição aqui, tá? 0 mais 75, 75. Tudo bem? Deixa eu escrever isso aqui em cima, porque embaixo eu vou usar. É 0 mais 75 que eu coloquei, né? Voltando, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que anular, ou melhor, tornar elemento neutro esse 3 nessa multiplicação. Quando tem nenhum sinal aqui no meio, é multiplicação, tá? Então, quando tem um número junto com uma letra e não tem nenhum sinal de operação entre os dois, é multiplicação. Agora, pergunto para vocês, qual a operação inversa de multiplicação? Qual a operação inversa de vezes? Multiplicação é vezes. Divisão, tá? Então aqui vai ser dividido por 3. Daí eu vou reescrever esse dividido por 3 no segundo membro da equação. Como vai ficar? Vamos lá. Eu vou escrever o x ao quadrado, tá? O 3, ele tornou um elemento neutro aqui. Por quê? Aqui é vezes, não é? Então fica 3
Eu peguei a operação inversa, tá? 3 dividido por 3 dá 1. E 1 vezes x ao quadrado fica x ao quadrado. Então só vai ficar o x ao quadrado aqui, tá? No segundo membro da equação vai ficar 75 dividido por 3. 75 dividido por 3. Agora a gente vai calcular quanto é 75 dividido por 3. Vamos ver aqui. 75 dividido por 3. 3 vezes 2, 6. Sobre 1. 3 vezes 5, 15. 15 nada, dá 25. Agora nós vamos mexer com este elevado ao quadrado. Tá? Aqui, ó. Agora eu pergunto para vocês. Eu vou usar também a operação inversa para reescrever no segundo membro da equação. Tá? Qual é a operação inversa de elevado ao quadrado? Qual é a operação inversa de elevado ao quadrado ou potenciação? É raiz quadrada, tá? Ou radiciação. Então eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada. Deixa eu colocar em vermelho para destacar aqui, né? Então aqui vai ficar raiz quadrada. E essa raiz quadrada eu vou reescrever no segundo membro da equação. Então como vai ficar? X, só sobrou o x, né? Igual raiz quadrada de 25. Quanto é raiz quadrada de 25? 5. Por quê? 5 vezes 5 dá 25. Como eu estou tirando a raiz quadrada aqui, o resultado aqui embaixo vai ser positivo e negativo. Assim, o conjunto solução desta equação é o quê? 5 negativo e 5 positivo. Tá bom? Ô pessoal, eu estava conversando com vocês aqui offline, né? Pausei a gravação, agora estou retornando e percebi o quê? Que esse tipo de resolução aqui é bem semelhante à resolução da equação do primeiro grau, tá? E eu resolvi determinar, colocar aqui uma equação do primeiro grau para a gente resolver juntos, para ver se esclarece um pouquinho mais esse procedimento que a gente colocou aqui na tela, tá? Então daí eu resolvi gravar essa explicação também, caso o pessoal do Google Sala de Aula também tenha essa mesma dificuldade. Então vamos colocar lá. Vamos esquecer essa equação por enquanto. Vamos colocar uma equação do primeiro grau aqui. Ó, eu tenho aqui, ó, x mais 3 igual a 10. Tá? Então, o que, que essa expressão está falando para a gente? Tem um número desconhecido, tá bom? Mais 3. Então, se eu peguei um número desconhecido, somei mais 3, o resultado deu 10. Agora eu vou perguntar para vocês, que número é esse? Ou seja, um número mais 3 igual a 10. Que número é esse? Alô? Vocês escutaram a pergunta? Tá, vamos lá, de novo, vou perguntar de novo, ó. Aqui, ó, eu tenho um número desconhecido, mais 3 unidades, vai ser igual a 10, tá? Daí eu estou perguntando, que número desconhecido é esse? Que somando 3 dá 10. Vamos lá. Eu tenho um número, então pensa no número. Eu pensei num número, tá? Daí você tem que descobrir o número que eu pensei. Então eu falo para você assim, olha, eu pensei num número. Esse número eu vou somar com 3. O resultado deu 10. Que número que eu pensei? Exatamente, é 7. Tá? Então aqui, exatamente, é 7. Então aqui fica bem claro pra gente, porque é uma expressão simples, né?
que o valor aqui é 7, tá? Agora, eu vou explicar para vocês como que a gente utiliza na álgebra para a gente determinar esse valor. Como que eu faço? Pela operação inversa. Por quê? Ó, vamos analisar comigo. Eu posso voltar esse caminho. Por exemplo, colocar aqui, ó, 10 menos 3 vai ser igual a 7. Então eu retornei, tá? Então é esse raciocínio que a gente vai utilizar. Então o que que eu tenho que fazer? Esse 3 aqui, eu vou anular ele desta soma, desta adição. Então o que que eu faço? Corto ele para falar que eu estou anulando. Daí eu tenho que usar a operação inversa. Qual é a operação inversa de mais? Menos. Então eu vou escrever aqui em cima menos 3, tá? O que que vai acontecer nesse primeiro membro da equação? 3 positivo menos 3. 3 menos 3 vai dar 0. Então, esta parte aqui vai embora, não vai existir mais, porque 3 menos 3 só o x. Tudo bem, tá aí? Só que daí eu preciso manter o equilíbrio ou a equivalência desta equação. Como que eu vou manter essa equivalência? É como se fosse uma balança de 2 pratos, ó. Vou colocar aqui uma balança de 2 pratos, ó. Se aqui tem 10 e aqui tem 10, se eu tirar 3 quilos, vamos pensar daqui, vai ficar 7. O que que vai acontecer com a balança? Ela vai desequilibrar, vai ficar assim, né? Aqui vai ficar mais leve, vai ficar mais alto. Ó, aqui vai ficar mais alto e aqui vai ficar mais baixo. Por quê? Porque esse peso aqui ficou mais pesado, né? Aqui ficou mais leve. Não é isso? Então na equação vai ser a mesma coisa. O que que eu tenho que fazer? Tenho que tirar 3 quilos daqui também para ficar 7 e manter a equação a balança e equivalência novamente. Então, esse mesmo procedimento que a gente vai fazer aqui, tá? Se eu tirei 3 unidades de um lado, eu tenho que tirar 3 unidades do outro também. Então, como vai ficar aqui embaixo? X, aqui anulou, igual 10. Só que eu preciso tirar 3 unidades aqui. Por causa disso que a gente fala que tem que reescrever esse menos 3 no segundo membro da equação, tá? Daí, 10 menos 3 vai valer 7. Então, esse é o procedimento de resolução da equação do primeiro grau, tá? Que a gente aprende lá no 7º ano, tá? Esse procedimento está mais claro para vocês? Que eu coloquei aqui? Tá? Agora, esse mesmo procedimento a gente está adotando para resolver essa equação do segundo grau, tá? Sempre utilizando a operação inversa, tá? Então vamos resolver o outro para vocês entenderem. Daí a próxima tela é a vez de vocês resolverem, tá? Ó, 75 positivo, mais, ou melhor, mais 75, eu quero tornar esse 75 nulo nessa adição. Operação inversa de mais, menos. Então fica menos 75. Assim eu vou reescrever esse valor no segundo membro da equação, tá? Então aqui anulou, ó. 75 menos 75, zero. Então isso aqui vai embora, ó. Tá vendo? Só que para manter o equilíbrio da equação, a equivalência da equação, né? Eu tenho que reescrever esse 75 no segundo membro, tá? Então como vai ficar? 3x, escrevi mais baixo? Não, tá bom aqui. 3x ao quadrado igual a 0 menos 75, tá? Quanto é 0 menos 75? 75 negativo. Tudo bem? Agora aqui é multiplicação, tá? 3 vezes x ao quadrado. Eu preciso tornar esse 3 elemento neutro nesta multiplicação. Qual a operação inversa de multiplicação? Divisão, tá? Então fica dividido por 3.
Vou reescrever dividido por 3 no segundo membro da equação, tá? Então, como vai ficar? Aqui vai embora, por quê? 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x ao quadrado, então desse lado só fica o x ao quadrado. Igual 75 negativo dividido por 3. Então, x ao quadrado vai ser o quê? Aqui a gente já fez o cálculo, deu 25, né? Só que tem um porém. Divisão de um número negativo com um número positivo vai dar negativo. Agora aqui está elevado ao quadrado. Qual a operação inversa de elevado ao quadrado? Raiz quadrada. Vou reescrever no segundo membro da equação, tá? Então, como vai ficar? X igual raiz quadrada de 25 negativo. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Tá? Agora a gente vai parar por aqui. Por quê? Nós temos aqui, ó, raiz quadrada de um número negativo. No conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de um número negativo, tá? Então, aqui não vai ter solução. Então, aqui solução não existe, tá? Esse símbolo significa que esta equação não tem solução, tá? Dúvidas? Não? Agora, o que eu vou querer de vocês? Aqui deixa eu corrigir aqui eu vou tirar o x. Eu quero que vocês peguem um caderno, tá? E resolva essas duas equações para mim, tá bom? Depois eu vou dar um tempinho para vocês, daí a gente vai corrigir. Olá, voltamos novamente. Eu estava com os alunos aqui e eles solicitaram para eu colocar um exemplo para eles acompanharem para efetuar a resolução. Daí eu peguei a equação 2x ao quadrado menos 18 igual a zero, resolvi aqui do lado. Daí aqui é um exemplo que eles tentaram seguir para resolver. Tá? Então vamos corrigir. Eu estava conversando com uma aluna aqui e ela adotou os procedimentos o correto, né, para a resolução dessa primeira equação. 5x ao quadrado mais 405 igual a zero. Tá? Esse 405 eu vou reescrever no segundo membro da equação. Daí eu preciso saber a operação inversa de mais. Operação inversa de mais, menos. Então, como que vai ficar? 5x ao quadrado igual a zero, operação inversa de mais, menos 405. Tá? Então, 5x ao quadrado vai ser o quê? Bateu o sinal da escola, calma aí. Vai ser 405 negativo, tá? Agora, nós devemos tornar esse 5 neutro nesta multiplicação, pela operação inversa. Operação inversa de vezes, divisão. Então, vamos reescrever dividido por 5 no segundo membro da equação. Assim, no primeiro membro da equação só vai ter o x ao quadrado. Então, vai ficar igual ao quê? Menos 405 dividido por 5. X ao quadrado vai ser o quê? Menos 81. Porque 405 dividido por 5 dá 81, tá? Divisão de um número negativo por outro positivo, o resultado vai ser negativo. Agora, elevado ao quadrado, operação inversa, raiz quadrada. Então, como vai ficar? X igual raiz quadrada de 81 negativo. Existe raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais? Não. Então, aqui não vai ter solução esta equação, tá bom? Lembrando, eu posso colocar esse sinal para falar que não tem solução ou esse sinal aqui, esse símbolo.
tá? Tanto faz. Você fez assim também, né? Acho que você chegou até aqui, né? Então, daí aqui não vai ter solução porque aqui é o número negativo, tá? Então, raiz quadrada de um número negativo não tem solução, daí para por aqui, tá? Alguma dúvida do procedimento? Não? Aqui vai ser a mesma coisa dessa equação, tá? Então fica 5x ao quadrado igual negativo, operação inversa, positivo. Então vamos reescrever mais 405 no segundo membro da equação. Então 5x ao quadrado vai ser o quê? 0 mais 405, 405. 5 vezes x ao quadrado. Vou tornar esse 5 elemento neutro nessa multiplicação. Como que eu faço isso? Pela operação inversa, divisão. Então, eu vou reescrever no segundo membro da equação dividido por 5. Então, x ao quadrado igual a 405 dividido por 5. 405 dividido por 5, 81. Elevado ao quadrado, operação inversa, raiz quadrada. Vou reescrever no segundo membro da equação. Tá? Raiz quadrada de 81. Aqui sim, aqui vai ter raiz quadrada, porque é o número positivo. Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? 9 vezes 9, 81. Tá? Como aqui é uma raiz quadrada, o resultado vai ter dois valores, positivo e negativo. Assim, o conjunto solução desta equação é 9 negativo e 9 positivo. Alguma dúvida nesse procedimento? Não? Então é isso por hoje. E daí na próxima aula nós vamos trabalhar com resolução de equações do segundo grau, tá? Também. Só que o coeficiente C que vai ser igual a zero. Daí vai ser um outro procedimento, tá bom?